Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem, nossa atividade de geografia de hoje, o tema a urbanização de São Paulo, que é uma continuação das aulas anteriores. No nosso material Trilhas de Aprendizagens, volume 2, páginas 178 e 179, somente a questão 3, tá bom? Então, vamos lá. Na página 178, no finalzinho dela, como é uma continuação da aula anterior, nós temos aqui a explicação do que nós vamos fazer. Acompanhem comigo. Quanto mais cortamos e retiramos as árvores para construir obras e ruas, cobrindo o solo com concreto e asfalto, menos água consegue infiltrar na terra. Chamamos isso de solo impermeabilizado. Principalmente na estação do verão, quando chove muito em São Paulo, sobra água que não conseguiu infiltrar no solo e começa então um alagamento. Para piorar, em locais mais planos e baixos, a água em excesso não tem para onde escorrer e ir embora mais rapidamente, agravando a situação. Então vamos lá, para que vocês entendam. Por exemplo, vocês vão pensar numa plantinha que tem aí na casa de vocês. O que acontece quando a gente coloca água nessa planta? A terra suga essa água, não é assim? Pois bem, no nosso planeta acontece da mesma maneira. Quando chove, a terra absorve esta água. Porém, com a urbanização, existe muito asfalto e concreto. As árvores são cortadas, constroem-se as cidades no lugar onde tinham essas árvores, fazem-se calçadas, asfaltam as ruas, e aí o que acontece? Esse solo ele recebe o nome de impermeabilizado, ou seja, a água não consegue infiltrar nesse solo. Nos meses de janeiro, dezembro, janeiro, que nós estamos na estação do verão, chove muito aqui em São Paulo. E o que acontece? A água não tem para onde infiltrar, o solo está impermeabilizado com concreto e com asfalto. Para onde vai essa água? É aí que surge o problema. Existem os alagamentos, as enchentes, que nós estamos acostumados a ver, principalmente aqui no bairro onde nós moramos. Então, o que acontece? O excesso de concreto e asfalto acaba gerando um problema para a nossa cidade. E aí tem um agravante que fala aí para piorar. O que acontece? Os lugares mais planos e mais baixos, além de ter o alagamento, a água não tem para onde ir embora, ela não vai embora, ela não escorre e acaba piorando o problema. É muito comum a gente ver em noticiários na televisão, por exemplo, depois de um alagamento, a água não escorre e vai embora. As pessoas têm que tirar a água de dentro de casa, por exemplo, com baldes. Vocês já viram isso? Pois é. Infelizmente, alguns já viram e já presenciaram isso, porque a água não tem para onde escorrer. Então, é um dos agravantes dos alagamentos aqui em São Paulo. Nós vamos continuar a explicação na próxima página. Vamos lá? Olha só, aí na página 179, fala assim: portanto, o ideal é... O que é ideal que se aconteça por conta destes problemas? Eu vou fazer a leitura aqui nos pontinhos. Primeiro ponto, aumentar a área verde da cidade para mais água conseguir se infiltrar no solo. Então, é assim, infelizmente nós temos um problema que foi causado ao longo do tempo e hoje nós tentamos reverter esse problema. Então, aumentar a área verde, plantar mais árvores, terem mais jardins, praças, né? Onde a água tenha para onde ela escorrer quando houver a chuva, ou lugares de terra para que essa água infiltre, é uma das soluções para esse problema. Outra solução está até repetido aqui. O material veio com erro, então tem duas vezes a mesma frase, que fala assim: não ocupar as áreas baixas próximas de córregos e rios. Infelizmente, existem muitas pessoas que moram nessas áreas baixas. E aí fala para não ocupar essas áreas, mas infelizmente as pessoas muitas vezes não têm para onde ir. É o único lugar que elas têm para morar. Então as pessoas acabam se sujeitando a morar nesses lugares, né? Mas o ideal seria o quê? Que as pessoas
não morassem nessas áreas baixas. Por quê? Porque já são áreas que existe possibilidade de alagamento e depois a água não tem para onde escorrer, gerando um problema maior para as pessoas, tá bom? Então, essas são duas soluções ou ideais que nós temos na atividade, tá bom? Pensando nessa explicação, nós vamos para a atividade número 3, que está aqui. De acordo com o texto e as fotos abaixo, assinale com X as áreas mais difíceis de serem alagadas. Quais são mesmo as áreas que nós vimos que são mais fáceis de ser alagadas? São áreas baixas, áreas planas, áreas com muito asfalto, com muita calçada. Lembram? Pois é, vocês vão observar aqui. Nós temos uma imagem do rio Tamanduateí, fica na Avenida do Estado, em São Paulo. Essas imagens são todas de São Paulo, tá bom? Vocês vão observar, será que aqui existe uma área que é mais difícil de ser alagada? Será que esse lugar é difícil de ser alagado? Vocês vão observar com bastante atenção, tá bom? Se vocês acham que é difícil de ser alagada essa área por algum motivo, vocês vão marcar um X no quadradinho que nós temos no cantinho da imagem. Aqui nós temos áreas altas na região do Capão. Vocês vão pensar se essa área é difícil de ser alagada e vão marcar um X se vocês considerarem que é difícil. Depois nós temos aqui alto da Avenida Rebouças. Prestem bastante atenção, por quê? Porque quando vocês observarem, muitas vezes o nome da região já está te dando uma dica, tá bom? E aqui embaixo, aliás, aqui ao lado, nós temos uma outra imagem, parte alta da Rua Cardeal Arco Verde. E aí vocês vão ver se é uma área difícil de ser alagada, vocês vão marcar um X, certo? Eu espero, meus amores, que vocês tenham conseguido compreender, mas qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem me perguntar, tá bom? É somente até a atividade 3 que nós vamos realizar hoje. Na próxima semana nós continuamos, ok? Uma ótima atividade para todos e até a próxima aula.